O mito do equipamento. Eita, esse mito do equipamento. Eu me lembro de um negócio que teve, foi engraçado. Eu cheguei lá, aí falei de uma... Era uma guitarra, eu acho. Tinha algum... Não sei o que, tava com algum problema na guitarra lá, né? Aí disse, não, a guitarra tá boa. A guitarra tá boa. O cara disse, mas não tá dando certo aqui, não sei o que, não sei o que. Ele disse, não, o problema da guitarra é outro. É o que fica entre a correia e a guitarra. Pra quem não entendeu, o que fica entre a correia e a guitarra é o músico. Então o problema não era a guitarra. O problema era quem estava tocando a guitarra, né? Então tem essa coisa do equipamento, não sei o que. Filho, olha, entregou sua câmerazinha marromeno para Sebastião Salgado, ele vai tirar onda. Ele vai precisar só de um tempinho para se adaptar com o equipamento. A lógica dele, como ele funciona. Depois que ele pegar o bizu, já era, patrão. Então, assim, isso é um mito. Esquece isso de, não, o equipamento tem que ter, o equipamento tem que ser o top, tem que ser o melhor, tem que ser... Não existe isso, não. Faz com que tu tem. E vai ser massa. Entendeu? Acho que a gente até... Foi tu que colocou um stories essa semana, alguma coisa assim que eu achei muito interessante. A pessoa, ela falava o seguinte, se o projeto ele nasce perfeito, é porque ele já nasceu tarde demais. Tarde demais. Quem fala isso é a esposa de Bruno Perini, acho que é Malu Perini. Foi ela que falou isso, foi... eu amo assistir, velho. Eu gosto muito desse negócio de mercado financeiro, viu? Então, vocês... É porque, minha gente, é interessante. O raciocínio é o mesmo, entendeu? Grandes empreendedores, grandes fotógrafos, grandes acionistas, grandes ciclistas, grandes músicos. Você vê, eu citei aqui um músico, Yamandu Costa, né? Eu já citei meu pai, que é policial militar. Eu já citei fotógrafos também. E eu vou continuar citando porque eu gosto de ver um monte de coisa aleatória. Meu YouTube é uma viagem. Polícia, o pensamento é interessante também. Então, assim, o policial, ele não fica se comparando. O bom policial, ele não fica se comparando com o policial vizinho. Ele só faz o dele. Ele tem que fazer o dele, ele tem que dar o melhor dele, né? Então ele vai, inclusive o nosso pastor aqui, né, o pai de Arthurzinho, mesma vibe. Meu pai, na polícia militar, do mesmo jeito. Ele não esperava ninguém fazer. Do it yourself. Ele ia lá e fazia. O muro tá ruim. Ele não esperava ninguém ir lá pintar. Não, ele pintava. É atribuição dele? Não, ele é policial, né? Pintor de muro de delegacia, de polícia. De delegacia não, de pelotão de polícia. Então o que é que ele fazia? Ele ia lá e pintava. Porque ele estava achando que estava ruim. Se o mato estava alto, ele disse, não, isso aqui pode ter cobra. Ele ia lá e limpava o mato. Então faça você mesmo. Deixa ter esse negócio de tá... Eu acho que o povo fica botando desculpa. Faz foto ruim e diz que o problema é a câmera. Não, o problema é você mesmo. É a história de novo que a gente estava dizendo da guitarra. Entendeu? O problema não está na câmera. O problema está entre a correia e a câmera. O fotógrafo. Então, o equipamento é isso, né? Domine o seu equipamento, você vai conseguir fotos boas. Não tem perigo, não. Você vai conseguir fazer fotos boas. Agora, tem que saber até onde o equipamento vai e até onde não vai. A limitação do seu material. Porque senão você vai ficar forçando ele sem necessidade. Entendeu? Você vai ter... Não vai conseguir extrair o máximo. Para você extrair o máximo dele, você tem que entender como ele funciona, né? Então, uma coisa bem interessante é isso. Você pegar o seu equipamento que você acha que é pebinha porque o outro tem um melhor, você pega o seu, começa a se esforçar e você vai começar com o bicho, vai botar para torar. Vai botar para torar e você vai dizer, caramba, eu não sabia. Interessante que às vezes eu vejo, bicho, profissionais que não profissionais, mas fotógrafos no geral, dizem, mas é porque minha câmera não presta, deixa eu tirar umas fotos com a tua. Eu digo, não, deixa eu tirar umas fotos com a sua. Fiz isso até com Larissa. Ela disse, não, vamos tirar a foto com a... Deixa eu tirar a foto com a tua que fica melhor. Eu disse, não, faça com a sua. Botou a iluminação boa, botou o material lá, tal, não sei o que. Acabou, velho. As fotos, foi até umas fotos que eu postei preto e branco no Instagram. Foi Larissa, foi na câmera de Larissa aquilo ali. Então é o quê? Entender o seu equipamento, entender a iluminação, entender o material, acabou. Você vai fazer foto legal. Você vai fazer foto que vai chamar a atenção. Até porque... A fotografia, ela vai muito além de dominar seu equipamento e iluminação. A fotografia, quando você entende a filosofia da fotografia, você vai perceber que isso aí é parte. Eu diria até que 30%. Porque o resto da narrativa, você vai construir de outra forma. E
o material, o domínio do equipamento, de tal, de iluminação, não sei o que lá, esse conjunto se soma com o resto para criar a grande narrativa da foto, né, da fotografia, como diria Sebastião Salgado mais uma vez. Se você... Eita, minha memória deu erro de novo, ó. Acontece, dá o tilt, né? É. Mas isso aí que tu tá falando é interessante, porque a gente foi trabalhar também no material de divulgação, e aí teve outro rapaz que era pra estar aqui com a gente hoje, infelizmente não pôde, Matheus Luiz, e ele perguntou, eu vou tirar as fotos com a tua câmera? Aí você inclusive falou, não, vai ser com a sua. Exatamente. Foi a mesma coisa que eu disse pra Larissa. E eu lembrei o que o Sebastião Salgado diz. Ele disse, se sua fotografia não conta uma história, ela é um mero retrato. Um mero registro, na verdade. Se sua fotografia não conta uma história, ela é um mero registro. Então, compor a história da fotografia é uma coisa que vai muito mais além. É uma coisa que vai muito mais além. Então, você tem que entender que dominar a técnica de, por exemplo, velocidade, abertura e ISO é relativamente simples de se entender. Agora, é a mesma coisa de você pegar um violonista que entende de campo harmônico, entende a teoria musical e toca. Ele toca, certo? Mas ele não toca quem está ouvindo. Essa é a sacada, na minha visão. Que na minha visão, que se aplica a todos os grandes fotógrafos que eu conheço, do mundo afora. Então, assim, eles têm essa sacada. As fotos são impactantes porque contam histórias. A iluminação, a técnica, não sei o que lá, essas coisas, elas vêm e fazem todo o complemento do contexto. Mas aí, a base da fotografia, ela vai estar montada em cima de outra filosofia.